Vamos subir nossa primeira campanha aqui dentro desse módulo de tráfego. E eu quero subir uma estrutura focada em perpétuo, tá? Aqui nós vamos fazer uma campanha focada em perpétuo. E qual vai ser a campanha? Qual vai ser a estrutura que a gente vai usar? Nós vamos usar aqui um tipo 141, ou seja, vai ser uma campanha, deixa eu colocar aqui, uma campanha de vendas, 4 conjuntos aqui, no caso, como eu quero testar criativos, seriam conjuntos iguais, e vai ser um criativo por conjunto, tá? Aqui no caso seriam criativos diferentes. Criativos diferentes. Beleza? Eu aqui vou ter um criativo que eu vou subir, mas vamos fazer o seguinte, aqui vai ser eu vou colocar eu, André, na aula, fica claro, é um disclaimer isso. Eu vou usar um único criativo para a gente ganhar tempo. Mas estou fazendo isso para a gente ganhar tempo aqui na aula. Você aí, lembra, se você for seguir essa estrutura, e é só uma das milhões de possibilidades, usa, nesse caso aqui que a gente vai fazer teste de criativo, criativos diferentes para validar. Beleza? Então vamos lá. Eu vou agora na prática, eu vou aqui abrir nosso BM e vou estruturar essa campanha em formato de vendas. Beleza? Então show. Chegamos aqui no nosso BM, eu já estou aqui na nossa conta de anúncio, e aí o que eu vou fazer? Você vai clicar aqui ó, em criar campanha. Cliquei, ele vai carregar. Lembra que eu tenho várias opções aqui. Qual é a opção que eu vou escolher? Se você passa pela aula do tipo de campanha, e como a gente vai fazer uma campanha aqui focada em perpétuo, a opção que a gente vai escolher é a campanha de vendas. Aí beleza, eu tenho duas opções. Eu posso clicar em continuar, e ele vai trazer tipo algumas informações como padrão, ou eu posso simplesmente clicar aqui, e essa é a forma que eu gosto de fazer, e aí eu já vou colocando alguns nomes, tá? Eu vou colocando o nome da minha campanha, o nome do meu primeiro conjunto e o nome do meu primeiro anúncio. A parte que eu vou colocar aqui agora, e isso é bem importante, vou até voltar aqui, é a nossa nomenclatura, tá? Nomenclatura. Se você acompanha vários vídeos na internet, YouTube, cursos, etc., você vai perceber que as pessoas normalmente têm uma nomenclatura que ajuda na organização. Não existe o certo e nem o errado aqui. Existe aquilo que funciona bem para você. Eu vou mostrar aqui agora como eu normalmente me organizo. Mas aí você pode chegar e fazer a sua organização de acordo com aquilo que você está acostumado no dia a dia, de acordo com aquilo que faz sentido para você. O que eu vou pôr aqui agora é uma forma como o André trabalha, mas isso não pode ser, de repente, o melhor para você. Faça o que for melhor para você dentro da sua organização. O importante é você ter organização e praticidade, beleza? Então vamos lá. Lá vocês viram que tem um nível de campanha, conjunto e anúncio. Como que normalmente eu coloco? Como é uma campanha de vendas, eu faço assim, ó, vendas. Primeira coisa, eu coloco entre chave. Depois eu coloco um underline. E depois eu vou explicar o porquê o underline. Aí aqui eu coloco, por exemplo, o nome do produto. Vou colocar aula, tráfego. Assim, ó. E sem acento, tá? Aqui eu não coloco nenhum caractere especial, acento, nada. Aí aqui eu coloco um underline. Eu posso colocar, por exemplo, julho. Para saber que começou em julho. E depois eu vou explicar um pouco mais detalhado isso. E eu, André, costumo colocar assim, ó. AR. Essa sigla R é de André Ricardo. Por que eu uso o AR em todas as minhas campanhas? Porque quando às vezes tem mais que um gestor trabalhando na mesma conta, você pode de repente assim, tá, dependendo do flow, quantidade, fluxo, etc. Só, se você tiver uma sigla que identifica quem é que subiu aquela campanha, aquele criativo, aquele conjunto, fica mais fácil. Então, por exemplo, aqui quando subo uma campanha, eu coloco R porque eu sei que eu subi aquela campanha. Então, ou aquele conjunto, etc. Isso torna mais fácil a minha organização, a minha agilidade no dia a dia, e até mesmo, por exemplo, eu estou aqui fazendo essa campanha. Se a empresa que me contratou, ou independente se você é o expert ou não, tá? Você pode passar isso, por exemplo, para o seu gestor de tráfego, se você for expert. Se você tem um, dois gestores de tráfego, dependendo do tamanho da sua empresa, se cada um deles colocarem uma sigla assim, no momento que você de repente entrar lá para dar uma olhada, você vai saber exatamente quem criou qual campanha, tá? Então, enfim, é só uma dica, é uma nomenclatura que eu uso, eu costumo colocar dessa forma, vendas, que é o tipo de campanha, depois aqui, detalhe, eu coloco também assim, uma conversão, porque é o tipo de
é a configuração que eu quero, a conversão. Lembra? Tem catálogo, mensagem, tem ligação, etc. O que eu quero aqui é vendas e conversão. Então, eu coloco assim. E só para complementar, por que eu coloco o underline aqui? Por que eu não uso caracteres especiais, nada, nesse ponto? Quando você usa as UTMs, tá, para você fazer ali o traqueamento, se você colocar, por exemplo, um espaço aqui, que fosse assim, ó, como eu vejo muitas vezes as pessoas colocando, e não o underline, ou então tudo junto, mas tudo junto fica ruim, né, para ler, o que acontece? Ou então aqui, ó, coloca um caractere especial. Quando você fizer um traqueamento, isso jogar lá para dentro do seu Analytics, para dentro do seu dashboard da sua plataforma, esse espaço vai aparecer assim, ó. Então ficaria assim, por exemplo, ó, tráfego, nananã, julho, nananã, aí aqui estaria assim. Perceba como isso daqui, de acordo com o que você vai criar, vai deixar mais difícil de você ler. Se você colocar aqui só o underline, tráfego, isso vai desse jeito, vou esse aqui, deixa eu tirar. É desse jeito, exatamente assim, aqui também foi o 20. É exatamente assim que vai lá para dentro da sua plataforma, dentro do seu Analytics. É visualmente melhor para ler, visualmente mais fácil de você identificar. Então, mais uma vez, é assim como o André trabalha. Por que o André faz assim? Porque dessa forma, quando o André está colocando lá os traqueamentos e está querendo analisar a origem do tráfego, dessa forma não fica aqueles números gigantes. E quando tem caractere especial, então pior ainda, que ele coloca vários números, várias siglas ali, e isso torna mais difícil a sua leitura. Show? Então, beleza. Vamos colocar esse aqui como exemplo, tá aqui. Agora que eu já fiz essa introdução, a segunda parte aqui é conjunto, né? Então o nome do meu conjunto vai ser, no caso aqui eu vou colocar 00, porque não tem exclusão, interesses, underline ali como está vendo. Aí aqui tem uma coisa que eu aprendi que é muito bacana. Tá? Eu, na verdade, aprendi e comecei a colocar. Eu costumo colocar a data que a gente vai começar a rodar aquele, criativo, aquele teste. Por quê? Quando você sobe uma campanha, às vezes você se perde, mas esse criativo, esse conjunto começou a rodar quando? Aquele criativo começou a rodar quando? Se você se acostuma a subir colocando as datas, mais uma vez, é mais agilidade, mais organização. E isso vai te ajudar, acredite, no dia a dia aí na sua tomada de decisão, beleza? Então, quando você for subir, eu recomendo, eu coloco assim, ó, interesses, que é que a gente vai fazer uma campanha para um público mais frio, para a gente começar a testar. Eu vou colocar início, hoje é 28 de julho, então eu vou colocar início dia 29. Isso daqui é uma estratégia que eu aprendi com o Renato Júnior, tá? Então, é o Renato que me passou isso. E eu sigo ele em tudo que eu falo, tudo que eu faço de perpétuo é o Renato para mim. Então, assim, como a gente trabalha quando a gente vai subir um teste, a gente sobe o conjunto e normalmente a gente põe ele para rodar no dia anterior, no dia posterior. Por quê? Às vezes já está no meio do dia, na tarde. Se a gente coloca isso para rodar no dia posterior, a gente vai ter praticamente um dia inteiro ali para começar a coletar dados. E por padrão, a gente costuma colocar assim, ó, início tal, né? Costuma colocar para ele rodar a partir das 5 da manhã. Então, neste exemplo, se você fizer assim, ó, coloquei todo o nome da minha campanha. Aqui eu coloquei que tipo de conjunto vai ser? Vai ser focado em interesses. O início, dia 29.07. E o horário de início, 5 da manhã. Quando eu entrar na minha campanha, eu vou saber exatamente quando começou a rodar esse conjunto, o dia que ele começou a rodar, né, e a hora exata que ele começou a rodar. Isso vai me trazer muita, muita agilidade. E aqui eu costumo colocar assim, AD01, tá? Vou clicar em continuar, agora ele vai abrir aqui para mim a nossa visão inicial da campanha. Então tá aqui, agora a gente está de fato construindo a nossa campanha. Então veja que ele trouxe o nome da minha campanha aqui. Aqui, categoria, é assim, dificilmente, por padrão, a gente vai usar uma dessas aqui, tá ok? Mas se for trabalhar com, de repente, vaga de emprego, moradia, temas sociais, eleições, etc., dá uma olhadinha aqui, crédito, né? Porque você vai trabalhar de acordo com as políticas do Facebook, isso vai ser bom para você. Tipo de campanha, leilão.
tem como você alterar aqui, no caso não tem, na verdade. Aqui é vendas, né? Eu posso clicar aqui e alterar. Catálogo a gente não vai mexer, não está nem opção ativa aqui, porque a gente não está usando campanha de catálogo, né? No caso aqui, vendas. Mais opções aqui, não vai precisar mexer em nada, tá? E aqui eu tenho a opção de ativar o ABO ou CBO, que a gente viu lá no ABC do tráfego, na aula anterior. Por padrão, né, ela traz no tipo ABO, ou seja, o meu orçamento está a nível de conjunto, e se eu quisesse trazer a nível de campanha, bastaria eu clicar aqui. Aí eu viria aqui, colocaria o orçamento que eu quero. Nesse caso, eu vou desativar, porque a gente costuma subir de teste as campanhas com conjunto, com a formatação ABO, tá bom? Basta agora eu clicar aqui em avançar e a gente vai configurar nossos conjuntos, mas eu vou deixar para fazer isso na nossa próxima aula. Muito obrigado e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.